Boa tarde, pessoal. Meu nome é William, vocês já me conhecem da semana passada. Sou professor de História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1. E a gente vai tratar essa matéria ainda também, igual a de Estética, na modalidade EAD, agora por conta do coronavírus e tudo mais. Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar as nossas aulas a partir de hoje, né? Por enquanto, a gente vai se encontrar sempre por aqui. Eu estou testando a plataforma do Zoom hoje para ver como que a gente vai lidar com isso, mas ainda não sei se eu vou publicar essa aula no YouTube, se eu vou deixar ela gravada pelo Zoom, como que a gente vai fazer ainda certinho, que ainda estou me organizando em relação a isso. Mas, por enquanto, eu vou disponibilizar a aula para vocês. Após a aula, tem um exercício para vocês fazerem. Caso vocês queiram ir respondendo também enquanto eu faço a aula, vocês fiquem à vontade. Eu vou deixar o exercício disponível para vocês para fazer download. E qualquer dúvida, depois da aula também eu estou disponível, especialmente das 7 até as 10 da noite, hoje, durante os nossos horários de aula, para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Como que vai funcionar essa aula? Primeiramente, a gente vai trabalhar os assuntos que a gente tratou na semana passada, né? A gente falou sobre o período primitivo ainda, de quando muitas coisas ainda não eram consideradas arquitetura. A gente entrou na África, né? A gente falou sobre as casas da África, que elas não eram consideradas como arquitetura. E, enfim, a evolução, né, para as mesquitas, fomos para o período da arquitetura grega, falamos sobre os templos, fomos para o período romano, falamos sobre o surgimento das basílicas também, ao final do período, né, que futuramente, na próxima aula, a gente vai ver a arquitetura bizantina. Enfim, essa aula vai ser mais sobre uma revisão mesmo, tá? Eu peço para que vocês respondam o exercício. Hoje eu vou pedir para que vocês respondam e me entreguem também até o final da próxima aula. Nas próximas aulas eu pretendo mudar essa questão de entrega do exercício. Eu acho que eu vou pedir para vocês me entregarem ao final da aula. Ainda não tenho certeza, mas vou ver como vai funcionar isso, porque eu acredito que seja até melhor para vocês não se perderem em relação a isso, ok? E o que mais? Esse exercício ele vai ajudar na composição da nota de vocês, assim como na matéria de estética. E ele, no caso, né, enquanto tudo estava normal ainda antes do coronavírus, os exercícios valiam 30% da nota e a prova 70%. Eu ainda não sei como a gente vai fazer em relação à avaliação, porque eu estou esperando uma resposta da universidade, se eles vão aplicar, se a gente vai aplicar um trabalho para vocês à distância. Mas assim que eu tiver uma resposta, eu aviso vocês para a gente se organizar em relação a isso. E, enfim, vamos ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Os atendimentos também, tá? Após as aulas, eles vão ser individuais, então quem tiver dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, pode me chamar pelo Zoom, pode me chamar por qualquer plataforma e me enviar as dúvidas, a gente conversa por vídeo, para onde for melhor e decide sobre isso. Tira essas dúvidas, esclarece tudo certinho, conversa sobre o assunto também, porque eu acho que vai ser uma maneira de vocês não saírem prejudicados. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que por enquanto é isso, ok? Então, vamos lá falar sobre a nossa última aula, fazer uma revisão um pouquinho rápida sobre isso, que a gente já tratou, né? E ficar se aprofundando muito, igual a gente se aprofundou na nossa última aula, acho que vai ser um pouco repetitivo e cansativo. Mas para quem não estava presente também, eu acho que vai ser uma boa opção para não perder conteúdo, para ficar a parte de tudo e também não ser prejudicado na matéria. Vamos colocar o slide aqui. Bom, pessoal, na nossa última aula, a gente falou sobre arquitetura primitiva, né? O que era essa arquitetura primitiva? Vocês lembram para me dizer? O que eram essas casinhas e tudo mais? Bom, vocês devem lembrar, quem estava presente na aula, que essas casinhas elas eram as primeiras manifestações da arquitetura primitiva africana. Então, as primeiras tribos, as primeiras
as primeiras populações ali, habitações, que foram consideradas como uma grande engenhosidade já, eram essas casinhas, que eram feitas do quê? De argila, de barro, né, eu utilizava essas composições para fazer essas chamadas tocas, né, formar essas tribos e aproveitavam-se do que? De todo o material que tinha lá, né, também da palha para fazer a cobertura e assim criar essa primeira manifestação de arquitetura africana. Depois, a gente tem o quê? Quando começa a ser considerado arquitetura, eles vêm inventando, eles vêm utilizando outros materiais, mas sempre materiais primitivos. Nesse muro da Era do Ferro também, do Zimbábue, o que eles começam aqui? Eles começam a fazer esses espaços religiosos, espaços de socialização, né? Utilizando o quê? Utilizando pedra, é, sempre utilizando esses materiais que eles tinham ali por perto deles, sempre fazendo uma arquitetura utilizando recursos naturais, certo? Aqui também, um outro palácio. Então, a arquitetura, ela não se baseava, a arquitetura deles não era só espaços religiosos também, mas, por exemplo, tínhamos esse palácio. Eram lugares que eles se encontravam para socialização e tudo mais. Aqui a gente tinha um espaço com mais de 100 salas, tá? 100 salas, não sei se pegou certinho, mas esse palácio também ele não tinha nenhuma janela, ele tinha uma espécie de significação como um forte, era uma fortaleza, né, para se criar em relação às defesas também, aos ataques, então ele ficava numa posição alta, né, digamos, numa posição alta em frente ao mar também, então dali eles conseguiam enxergar se alguém estava chegando para, né, fazer algum ataque, alguma coisa assim. Então, tinha uma posição estratégica também em relação à localização. Aqui, a gente tinha falado sobre o quê? Lembra que a gente tinha comentado sobre as tocas? Aquelas tribos que foram formadas, elas começaram a evoluir, formando assim a cidade de Benin, né? As populações começaram a se tornar mais individualizadas, começaram a formar suas próprias habitações, e assim eles chegaram a formar uma cidade com os mesmos recursos da mesma materialidade da tribo. Então, as casas, as residências, elas continuaram a ser construídas, mas agora elas aparecem de uma forma mais individual, mas utilizando os mesmos recursos naturais e primitivos, então utilizando barro, utilizando argila, utilizando palha na cobertura e tudo isso tipo numa engenhosidade muito grande, mas que ainda não era considerado arquitetura para eles, né? Quando é considerado arquitetura, pessoal? Quando chegamos na construção de mesquitas, né? Que eles utilizavam ainda o barro, né? Nesse caso não a argila, mas utilizavam barro, tijolo de barro, utilizavam madeira para fazer o quê? Para construir esses grandes templos religiosos. Não templos, mas espaços de encontro, de religião, de propagação da fé. Então, esses espaços, sim, começaram a ser considerados como arquitetura. Por quê? Por serem grandes, por chamarem atenção, por serem inovadores, por trazerem essa inovação, como eu tinha falado para vocês, de ser uma arquitetura grande, né? De grande importância para eles também. Eles descobriram novas técnicas, por exemplo, com materiais que eram totalmente digamos, frágeis ao tempo, frágeis à chuva, frágeis a vento, a qualquer coisa. Então, eles conseguiram tornar essa estrutura, digamos que até forte para o que eles precisavam. Eu tinha comentado com você dessa mesquita de Gene, ela é uma arquitetura africana, né, também, da África primitiva. E o que eles faziam? Eles utilizavam a técnica de madeira, né? Eles utilizavam madeira e barro para fazer essa sustentação das paredes. Então, digamos que a gente tem uma folha, né? Como eu tinha explicado para vocês. Essa folha a gente precisa colocar ela, tipo, digamos assim, né? Ela não vai parar em pé. Se eu soltar, ela vai cair. Então a gente precisa fazer o quê? A sustentação nessas partes aqui, ó. Então, eles fizeram o quê? Esses contrafortes. Eles utilizavam a madeira, né? Colocavam a madeira na vertical, fechavam com barro e assim sim essa sustentação, né, se mantinha. Esses contrafortes eram espaços
né? Não sei se vocês conseguem enxergar o mouse aí da maneira que eu mostro aqui, mas os contrafortes, eles são esses pináculos, né? Como se fossem essas colunas grandes, que são mais reforçadas, tanto com madeira quanto com barro, para poder sustentar esse edifício. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para pontuar aqui. Eu acredito que nesse não. Aqui também, a mesma coisa. A gente tem outra mesquita, né, da arquitetura africana, que a gente pode destacar, sempre aparecendo em templos religiosos, né, utilizando o quê? Barro, utilizando madeira, utilizando às vezes argila, que era um material ainda também daquela época. Então, sempre assim, porém, né, foi evoluindo. E aqui, né, uma técnica de construção um pouquinho menor do que a outra, né, não tanto tão aprofundada, tão grande, digamos assim, porém ainda aparecendo como uma inovação, porque eles utilizavam o quê? Lembra que eu falei que eles utilizavam a madeira por meio de travamento, né, para poder fazer essa técnica de encaixe e transformar essa madeira tipo andaime. Então lá dentro era um tipo andaime, sabe? Ele tinha lugar mais aberto, lugar mais fechado, tinha aqueles pináculos como funcionando como colunas, porém era sempre nessa técnica de madeira e travamento com barro em volta, esse reforço, e era feito através disso, né, desses materiais primitivos e tudo mais. Era uma arquitetura muito muito frágil, então poucas coisas resistiram, como eu falei para vocês, nem tudo aguentou, perdurou por muito tempo. Então a gente tem poucos exemplares assim, e isso também foi reconstruído nesse período de tempo porque elas não aguentavam. Então, por cerca de 1800, com o intuito de preservar mesmo essa arquitetura, elas foram reconstruídas. Então, foram utilizadas tipo, as mesmas técnicas, os mesmos materiais e tudo mais, porém o que a gente tem hoje em dia não é original. Fechou? E nisso a gente fecha isso fazendo uma conclusão, né, dessa arquitetura. O que seria essa arquitetura mais verde desse período primitivo, né? Seria uma reflexão assim de que eles utilizavam todos os recursos naturais, digamos, sem nenhum desperdício, porque vamos supor que você não utilize o barro é dali mesmo, então você não precisa descartar em algum outro lugar, tipo o que a gente faz hoje. Vamos supor, a gente constrói, usa concreto, usa isso, usa aquilo, quebra, demole, e aí você tem que tipo, descartar esses materiais que às vezes são tóxicos, e você precisa de locais especializados para isso, enquanto tipo na África, digamos que naquele período eles já eram mais inteligentes por conta disso, sabe? A gente pode até descartar isso. Não questão de mais inteligentes, mas imagina tipo o quanto isso, né, já era bom para eles de não ter nenhum desperdício, não ter nenhum desaproveitamento de material, né? Que é algo que a gente tenta fazer hoje, construir com alguma coisa mais verde, que a gente tenha menos coisa para descartar, que a gente continue, que a gente reutilize mais as coisas, né? E desperdice menos. Então, nessa época, eles talvez não fosse nem a ideia principal, porém eles já trabalhavam em cima disso, com aquilo, talvez não, com certeza não era a ideia principal, mas eles já trabalhavam em cima disso, com os recursos que eles tinham ali, desenvolvendo essas novas técnicas em volta disso e mantinha essa arquitetura mais verde, né? Uma arquitetura ecológica. E acho que é isso, por enquanto, da arquitetura africana. Sendo assim, a gente fecha o período primitivo, então a gente entra na Grécia. Grécia a gente fala sobre o quê? O culto aos deuses, né? Os grandes templos voltados aos deuses, digamos, como uma oferta, não uma oferta, mas como um endeusamento, né? Ai, qual é a palavra? Tá fugindo agora. Vamos dizer, esse sentido de endeusar mesmo, né? De glorificar muito esse Deus. Então, eles faziam essa arquitetura baseada nesses deuses, que eram as pessoas que eles acreditavam, Deus da sabedoria, Deus da inteligência, e essa arquitetura era muito voltada para isso também, na Grécia Antiga. Os templos, eu tinha falado para vocês que eles tinham um local estratégico, né? Que era na famosa Acrópole. A Acrópole era o quê? A cidade alta. Esse templo no topo da cidade, a cidade aos pés dele. Porque o que era importante para eles
eles tinham acabado de reconquistar a Grécia. A Grécia ela tinha sido tomada pelos turcos, né? E eles tinham acabado de reconquistar esse espaço. Então, a partir de depois de vencer guerra, batalha, isso e aquilo, eles estavam totalmente encorajados a, né, mostrar poder, estou aqui, venci essa guerra. Enfim, esse templo ele foi construído para isso, para mostrar que a Grécia estava acima de tudo, o templo estava no topo da cidade, a cidade estava aos seus pés, né? Também tinha uma questão estratégica de porque se vierem retornarem para a batalha, estamos aqui, tá vendo? Estamos encorajados, estamos passando mais tempo ao exterior, não estamos nos escondendo e tudo mais. E na Grécia, as pessoas também nessa época, elas eram pessoas que gostavam muito de passar tempo, tipo, muito tempo juntos, então eram pessoas sociáveis. As casas elas eram bem pequenas, então eles evitavam passar muito tempo dentro de casa, também eles se encontravam muito. Esse tempo, então, ele passou a ser um local então de socialização para essas pessoas. Então essas pessoas se encontravam ali. E em relação à simbologia, o que a gente pode destacar em relação a isso? Em relação à simbologia, a gente pode falar que esse edifício ele gostava de simbolizar o que sustentava a população naquela época. Vamos dizer, sobre o modo de como essas pessoas viviam, sobre qual era a história delas, o né, qual era a cultura daquilo ali. A gente falou sobre a cultura de batalhas, né, de guerras, que eles tinham acabado de retomar a Grécia de volta. Então a gente entra nessa questão, por exemplo, do frontão, né? Aqui a gente tem um frontão já destruído, né, por conta do tempo, por conta do próprio desgaste. A gente pode destacar o frontão como uma semelhança ao barco. Vocês lembram dos barcos de batalha, né? Os navios gregos, aqueles enormes barcos com velas e tudo mais. Esse frontão, ele significa isso, são as velas, é como se as velas fossem puxadas pelas colunas e eles estivessem sempre prontos para essas batalhas. Em relação também ao que eu tinha comentado com vocês, as colunas, né? A gente pode falar sobre as colunas. A planta, ela foi aumentada, né? No começo, antes da batalha, esse edifício já tinha servido para armazém, para, enfim, diversas coisas. Tinha sido armazém de pólvora, já tinha sido local utilizado pelos próprios turcos. Aí a Grécia reconquistou o seu espaço, né? O edifício foi reformado por esses arquitetos Ictínio e Calícrates, e aí eles fizeram esse aumento, que são esses pilares no exterior, todos esses daqui. Então, eles aumentaram uma questão de proporção, né, de 8 pilares na frente para 17 na lateral. E o que eles fizeram com esses pilares? O que eles queriam representar? Os pilares eles representavam a população, né? No meio do edifício, nesse retângulo que vocês podem ver que está marcado pela letra 3, ali é um espaço onde as pessoas cultivavam a estátua de Atena, né? Que era uma deusa grega. Então, essas colunas, esses pilares, digamos assim, eles representavam isso, a população se reunindo, a aglomeração em volta dessa deusa Atena, certo? E aí também temos a outra questão, que era o tear, né? Que eu falei que essa estrutura de fora, esses pilares de fora, também representavam um tear. Por quê? Vocês já devem ter visto, eu expliquei na aula anterior para vocês, sobre o que mantinha a população naquela época. Como eles não tinham, né, a gente ainda não estava muito longe da industrialização, de roupas, tecido e tudo mais, eles mesmos fabricavam as suas próprias peças, seus próprios tecidos. Então, eles fabricavam tecido como? A partir do tear, que é aquela máquina que você vai puxando e tecendo o próprio tecido. Era usado para... Hoje em dia, também, às vezes, em alguns lugares, se usam para fazer redes e tudo mais, aquelas redes de descanso. E dizem que era um material muito forte, né, de algodão, que era um tecido que nem se compara ao que com o que temos hoje. E esse tear era feito de vários pininhos, né? Várias coluninhas, digamos assim, que você ia puxando e tecendo, puxando e tecendo. Então, essas colunas em volta seriam esses pinos em volta do palácio. Esse tear. E aí também
a Grécia trouxe 3 ordens clássicas, né? Que a gente conhece como as 3 colunas utilizadas nesse período. O que eles inventaram? A ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia, certo? A dórica, ela era, como eu tinha falado para vocês, era uma questão, uma coluna mais, né? Todas eram estéticas, mas o que representava? A dórica, ela era uma coisa mais séria, né? Uma coluna mais masculina, digamos, usada mais em tempos másculos, para mostrar rigorosidade, mostrar firmeza, né? Então a dórica ela era mais usada nessas questões. A jônica veio com o quê? Ela inovou com a presença do capitel, certo? Foi evoluindo, 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 chegou com o capitel. E por fim, como eu te falei, tinha até comentado com vocês também, esse capitel, tudo na Grécia era sempre uma representatividade da população, tá? Então o capitel, por exemplo, era para representar o chifre dos carneiros, né? Que vieram a Jônica veio da história das Ilhas Jônicas. Então esses chifres dos carneiros eram representados por conta dessa população que tinha, né, a economia baseada em torno dessa criação de carneiros na época. Em relação à Coríntia, eram o quê? As folhas de acanto, né? Uma representação um pouco mais detalhada, um pouco mais evoluída, né? Tudo muito bem feito, né? Nos minuciosos detalhes, tudo muito bem trabalhado no mármore, que era o material utilizado nesse período, o único material que permitia eles esculpirem com tanta perfeição assim essas coisas. E aqui é o Partenon, né, que é esse templo que eu mostrei durante todo esse trabalho, que é um edifício de grande representatividade. Sempre que a gente pensa em arquitetura grega, a gente normalmente sempre remete o que é o templo grego, que é esse templo grego representado por esse edifício, né, Partenon, muito famoso. Vocês vão ouvir falar muito sobre. Templo de Nícia aqui, né, também que eu tinha colocado. Outra coisa que a gente pode começar a destacar a partir de agora nessas figuras que eu tinha feito para vocês também, o tipo de coluna. Qual que é esse tipo de coluna? Vocês conseguem identificar qual é? Né? Tipo de coluna o quê? Tipo de coluna dórica essa, né? Um tipo de coluna mais séria, um tipo de coluna mais representatividade da masculinidade. Perfeito? E essa daqui, a gente tem a presença do quê nessa, por exemplo? O Templo de Atena, né? Um templo feminino, um templo que já traz mais o quê? Ele já vai aumentando em questão estética, digamos, uma delicadeza um pouco maior. Então, a gente já tem aqui o capitel, né? Chifre dos carneiros, como eu falei para vocês, a gente pode reparar aqui em cima. Não sei se o meu mouse está aparecendo aí para vocês, mas estou tentando explicar aqui com o cursor do mouse. Então, a gente já tem a presença do capitel, né? Essa coluna que veio de referência para a Grécia, de influência das Ilhas Jônicas. E, por fim, o Templo de Zeus, né? O que tinha no Templo de Zeus, pessoal? Uma arquitetura detalhada, né? Que tinha mais a ver com Deus, uma arquitetura que trazia, por exemplo, nesse estilo, né? Que a gente traz a Coríntia, coluna coríntia, ela vem com essa questão das folhas de acanto, tudo bem, né? Tudo muito minuciosamente detalhado. E também na Grécia Antiga a gente pode falar que eles evoluíram bastante, né? Em relação àquela técnica que a gente usava no começo, que eram aquelas pedras empilhadas, e em cima a gente tinha, né, uma pedra que era uma cobertura, né? Que é a técnica que eles falam de lintio, acho que é lintio, não tenho certeza, mas que era a evolução dessa técnica que eles falavam. O que eles passaram a conseguir fazer no período da Grécia? Lintel, lembrei. Evoluíram a técnica do lintel. Essa técnica, por exemplo, que a gente utiliza hoje na porta, né? A gente precisa fazer o vão de uma porta, o buraco na porta. A gente utiliza o quê? A gente pega esse buraco, a gente faz já o recorte da porta, a gente não precisa construir a parede inteira e depois demolindo a gente vai colocar a porta. Não, a gente utiliza, faz o buraco da porta e nos cantos a gente faz o travamento dessa parte e a gente consegue, né, fazer com que isso fique ali em cima, tipo, que a gente consiga fazer
esse buraco aberto sem desmoronar. Por exemplo, esse daqui seria né, a abertura da porta, sem desmoronar isso daqui. Então, tipo, a gente colocaria um travamento aqui embaixo, né? E a estrutura na horizontal ela se manteria firme, depois seria só tirar esse travamento. Seria a evolução também, né, do que a gente usa muito hoje, por exemplo, como contraverga. E o que mais a gente pode destacar? Outra coisa que eles conseguiram fazer, né, esse daqui, por exemplo, era o templo do Epitauro, era o teatro. Era um teatro gigante, com 55 fileiras, né, um anfiteatro, que eles conseguem utilizar o que é a acústica muito bem através desse semicírculo, né? Essa metade de círculo aqui embaixo que funciona como um espaço, né, para as pessoas utilizarem para suas artes e tudo mais, para desenvolver os seus, digamos, as suas apresentações. À frente desse espaço ainda, né, dessa, digamos, arena, teria um palco aqui ao fundo. Esse palco também funcionaria, por exemplo, para uma orquestra, alguma coisa assim, para digamos, para uma apresentação, no caso mais acústica, e na frente seria para um desenvolvimento enfim, de apresentação, de desenvolvimento, tipo, digamos, coreografia, alguma coisa assim, entendeu? Uma coisa mais voltada para a apresentação mesmo em si, de corporal. E as estoas também que a gente tem, como eu tinha falado para vocês, que eram essas praças de mercado, eram onde as pessoas se encontravam para venderem os seus produtos, o que eles fabricavam e tudo mais. Então era meio que um ponto de comércio deles ali, era um ponto de centralidade da época. E a gente tem outros dois templos que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Que o frontão aparece muito melhor, né? Que seria esse triângulo aqui que a gente vê hoje nessas lojas aí, né? Lojas Havan, por exemplo, que utilizam bastante esse tipo de frontão na arquitetura. E as colunas, né? De ordem dórica, né? Mais robustas, mais bem, né? Mas digamos esteticamente masculinas, mais sérias. E a gente pode falar também da técnica de ênfase, né, que eu tinha falado para vocês, que é a técnica do quê? Como eles queriam passar mais seriedade com esses edifícios, então eles utilizavam uma técnica para parecer que as linhas eram totalmente retas, que o edifício era muito reto. Eles queriam buscar essa perfeição no olho humano. O que era essa perfeição para eles? Essa era a linearidade, né? Mostrar que o edifício tinha linhas retas, mostrar que o edifício era perfeito a proporção dos olhos da gente. Então eles arrumaram essa técnica de ênfase, né? Que era o Fídias, o escultor dessa época, o escultor de mármore, que foi o responsável por fazer esse edifício. Então, a partir da ênfase, o que ele fazia? Ele fazia meio que essa quebra do mármore em linhas, em pequenas linhas, né? Para passar que tinha linhas retas. Porém, se a gente olhar de perto, né, essas linhazinhas aqui, o que tem? Essas linhas, elas não são perfeitas, elas não são retinhas, elas são linhas que você, né, não é um processo industrializado, não é um processo perfeccionista, é um processo que eles tentaram apenas buscar a perfeição do olho, mas de longe. E eles conseguiam. Olhando isso um pouco mais afastado, essas técnicas são perfeitas. Aí, a gente entra na Roma Antiga, falando sobre o Panteão. A gente entra na Roma Antiga falando sobre o Panteão, falamos que a Grécia utilizava o que como material? Um mármore, né? Que era muito bom para se esculpir isso. Fídias, que é um escultor da Grécia muito renomado, ele tinha uma técnica muito grande para mexer com isso, para fazer aquelas esculturas maravilhosas, né? Como decoração de templos também. E, enfim, eles utilizaram muito essa técnica como evolução. Foi uma evolução muito grande na construção de templos. A gente provavelmente não ia conseguir isso, provavelmente não, com toda certeza, não ia conseguir aquele efeito de luz e sombra na profundidade se a gente utilizasse, por exemplo, uma arquitetura primitiva igual a da África, né, de construção de mesquitas, que era aquela de barro. Por quê? Porque a gente não conseguia fazer essas aberturas.
o próprio material não suportava. Então, com mármore a gente já conseguiu fazer. E na Roma antiga, o que a gente consegue? O Panteão foi também praticamente um Partenon do que foi, tipo, que ele foi para a Grécia, o Panteão foi para Roma. Uma grande obra, assim, é uma das mais famosas, vocês vão ouvir muito falar. Sempre que vocês falarem de Roma Antiga, por exemplo, do mesmo jeito que quando se fala de Grécia, a gente se lembra de Partenon, quando a gente falar de Roma Antiga, vocês devem se lembrar de Panteão, tá? É muito, muito famoso, é uma grande obra desse período. E por que que é uma grande obra? Ela trouxe muitas referências do período da Grécia. Porém, com todas essas referências, com todas essas coisas, a gente teve a chegada de um novo material que permitiu grandes construções, grandes avanços para eles. Então, a gente teve a inovação através do cimento. O cimento trouxe uma construção plástica. Então, a partir do cimento, eles conseguiram construir formas diferentes do que só as quadradas. Formas diferentes, por exemplo, de só construir linhas, só construir quadrados, retângulos, tudo mais, formas retas, sabe? Eles conseguiram quebrar isso, que foi a mesma coisa que a gente pode dizer dos Kahnemeyer utilizando concreto. Né? Com concreto ele conseguiu o quê? A estrutura para sustentar aqueles edifícios em curva, edifícios em onda, né? A gente conseguiu muito com essa construção também no Niemeyer. Na Roma a gente já viu um avanço assim com cimento, uma construção plástica nesse período. Enfim, esse cimento ele permitiu construir a cúpula, que era isso que eu falei para vocês, dessa cobertura que era praticamente uma esfera partida ao meio, né? Encaixada sobre essas paredes, né? Em círculo. Então, essa cúpula, ela era também, sinceramente, era um caráter estético, tá, do período. Um meio de aumentar o teto também, um meio de inovação. A gente também, nesse período, teve o surgimento das abóbadas, que eram essas decorações no teto. Aqui vocês podem ver essas, digamos, esses trabalhos, quase como uma escultura, praticamente. Não como uma escultura, mas ele aparece como um aprofundamento, como um detalhamento desse teto. Não é simplesmente só uma cobertura plana. Ela tem todo um detalhamento ali. Então, a gente tem então esse surgimento das abóbadas. As colunas a gente vai tratar mais para frente, tá? E, enfim, utilizando, né, muitas técnicas que já tinham sido inventadas, por exemplo, na Grécia, coluna, frontão, que mais que talvez a gente possa destacar? O efeito de luz e sombra também que eles conseguem causar através dessas colunas, essas aberturas no edifício. E aqui eu coloquei um slide sobre construção plástica, né? O que a gente também teve, né? Os arcos romanos. Os arcos romanos eles também chegaram, né? Eu circulei aqui para vocês verem, um círculo vermelho. Os arcos eles também foram uma inovação graças a essa construção plástica. Se na Grécia a gente já teve uma inovação do pilar e dintel, que era aquela técnica de colocar uma pedra em cima da outra sem cair e tudo mais, aqui a gente conseguiu também isso, né? A estrutura ela não caía, a gente não precisava quebrar depois para fazer uma abertura, a gente construía já com alguma, digamos, algum apoio ali embaixo e isso se sustentava sozinho, graças ao cimento, graças a o cimento que permitiu essa construção plástica. E a gente conseguiu fazer essas novas formas, né, quebrando aquela linearidade, aquela coisa, né, fixa, retangular que a gente via em tempos gregos e tudo mais. E, enfim, esse cimento também foi o mesmo que permitiu essa questão da cúpula que eu tinha falado para vocês no caso do Panteão, ele tem uma abertura em cima que falavam que era para ecoar, né, a fumaça dos rituais que eles tinham ali no meio, mas que também era uma abertura para o céu, né? Tipo, numa questão simbólica, numa questão né, de endeusar as coisas. E outra coisa que a gente consegue destacar aqui, que a gente pode destacar também é a altura. O diâmetro dessa cúpula, né, digamos, a largura, ela tem a mesma questão, a altura. É realmente uma esfera, né, e dentro,
partida ao meio, né? Partida ao meio e encaixada em cima desse edifício. E é uma altura, assim, surpreendente de 43,2 metros, 42 metros. 43, aproximadamente 43 metros de altura, que tinha de diâmetro, e ela também tinha de altura. Então, assim, uma coisa gigante. Se vocês pararem para imaginar a proporção disso, quanto esse edifício deve ter causado, foi, né, espantoso, assim, para aquela época. Outra coisa que a gente sempre lembra quando a gente fala de arquitetura romana, Coliseu de Roma, né, o famoso Coliseu. E a gente vê muita presença desses arcos, né, essa questão de aparecer a questão da construção plástica e também das colunas, né? As colunas que eram gregas também chegaram a este período. Então, no Coliseu a gente consegue identificar a presença dessas duas coisas, graças à construção plástica, graças à inovação do cimento, né? Então, a gente tem tudo isso, essa forma, essa evolução em si do período grego. Em relação a influências, né? Eu tinha destacado isso. Então, digamos não, a gente tinha no período grego três colunas: dórica, jônica e coríntia, né? Uma era dórica, seriedade; a outra era uma influência das ilhas jônicas; a terceira era a coríntia, que era uma evolução, simplesmente só por estética, né? Foi se detalhando mais. E a gente chegou ao quê? Nas ilhas, no período romano, eles colocaram mais duas colunas, aproveitaram que a gente já tinha a dórica, fizeram uma evolução um pouco mais, digamos, simplista, mais clean, né? E inventaram a toscana. E pegaram a jônica e a coríntia e fizeram uma coluna só, criando então a compósita, ou então, como eu tinha falado para vocês, a gente pode chamar de composta, tá? Tanto faz o termo que vocês decidirem falar. E aí a gente tem também a questão de que essas colunas, elas foram muito fortes, sabe? Elas foram muito representativas para esse período. Então eles fizeram o quê? Né? Às vezes, quando você não precisava dessas colunas na sustentação dessas estruturas, eles utilizavam elas como decoração. E como que a gente sabia se essas colunas de fato eram realmente sustentação? Como que a gente sabia? Vocês sabem me dizer? Elas eram chamadas de pilastra ou meia pilastra. O termo meia pilastra já define tudo. Elas eram simplesmente construídas pela metade no exterior do edifício. Então, se você fosse lá ver, ela não tinha um caráter né, estrutural. Era simplesmente estético. Era só colocar ali para uma decoração mesmo, né, um reforço da arquitetura romana antiga. Aqui eu coloquei uma foto da Praça do Vaticano para vocês identificarem, né? A coluna toscana, como ela aparece já nesse edifício, né? Uma arquitetura muito mais clean, muito mais simplista, sem aquela questão de ênfase, né? Que a gente tinha no período grego, de descascamento, né? De machucar a coluna fazendo aquelas linhas retas, pensando em passar rigorosidade. E aqui eu coloquei uma outra imagem de uma coluna composta, né? Que essa junção tanto da coríntia quanto da jônica, que eles fizeram uma coluna só e aproveitaram o capitel e as folhas de acanto para fazer só essa coluna. Que, né, por isso a questão do composto, uma composição composta das duas colunas. Na Roma Antiga, pessoal, a gente tem uma importância significativa também em relação ao urbanismo, né? O que eu tinha falado para vocês, que foram o surgimento também das habitações, que hoje a gente usou muito como influência essas habitações da Roma Antiga. E o que eram essas habitações? Essas habitações eram nada mais, nada menos que esses, né, praticamente esses apartamentos, não digamos condomínios, porque, né, não se tinha essa organização naquela época, mas eram essas casas onde as pessoas dividiam esses espaços, tipo, era uma formação, vamos chamar de condomínio, onde a gente tinha vários apartamentos, tá? Que cada família ocupava aquilo ali como se fosse um prédio mesmo, e começou de uma maneira térrea, tá? Antigamente tudo era construído no térreo, e cada um tinha seus apartamentos ali. A gente tinha normalmente nessa arquitetura dois pátios. Um era, né, para encontro ali, para socialização, o outro era para dar uma saída do prédio, né? Funcionava como entrada e saída.
E aí, às vezes também podia não ter a presença desse segundo pátio, e essa entrada e saída acontecia pelo muito que a gente até vê hoje em dia muito nos centros, por conta do forte adensamento, aquelas portinhas, aqueles acessos que a gente vê no meio da loja, sabe? Tipo, do lado tem uma loja, do lado da loja tem uma portinha de acesso que as pessoas entram e saem por ali. Então também podia acontecer dessa maneira, ou até mesmo pelas próprias lojas, tá? Que a gente via muito também em filme indiano, né? Parecia muito em relação a isso, tipo, às vezes a pessoa tá na loja dela, do nada sai uma pessoa que é a pessoa que habita aquele espaço. Outra coisa, essas aberturas no meio, como vocês podem ver, utilizando essas colunas, né? Mais uma vez a influência desde a Grécia, na Roma eles utilizando as colunas. Essa foto aqui do insular que eu coloquei, o térreo, ele aparece de maneira toscana, né? Uma arquitetura mais clean. E esses espaços eram feitos também, né, para garantir iluminação e ventilação nesse espaço. E normalmente essas arquiteturas elas eram muito frágeis também, né? A gente volta na mesma questão da África. Eles utilizavam tijolo de barro, utilizavam madeira, utilizavam tipo coisas muito. O chão normalmente ele não era impermeável, né? Ele tinha essa questão da permeabilidade, ou era terra batida, ou era alguma coisa assim, mas não tinha revestimento também. Então, tanto o insular quanto o insular verticado, que eram o insular verticalizado, ele era tipo a evolução desse insular terra. Foram adensando, 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 várias pessoas precisavam de população e tudo mais, então eles fazer o quê? Verticalizando, porque né, o mesmo processo de centralização que a gente tinha na cidade. Não cabe todo mundo no mesmo espaço, precisamos adensar isso. Então, se não, a gente não consegue mais horizontalizar isso para que todo mundo fique próximo, digamos, do que eles querem, a gente verticaliza, vamos subir, né? Então foi isso que eles fizeram. E tanto o insular quanto o insular verticalizado, eles eram construídos com esses materiais muito simples, sabe? Tipo, eram materiais que não tinham tanta resistência, então era muito comum mesmo esses edifícios pegarem fogo, esses edifícios não aguentarem. Então muita gente morria em relação a isso, sabe? Nessa época, por conta dessa precariedade, digamos assim. E o urbanismo, nessa época, também a gente tem uma forte presença dele, porque ele começou a se manifestar a todo mundo nessa questão da centralização, nessa questão de construir as habitações, né? Por mais que eram precárias, mas construíam. E aí essa verticalização depois, ele foi, né? Desenvolvendo esse urbanismo num formato de grelha, que é o que a gente tem hoje, que eu te falo para vocês, que é um aproveitamento muito bom, digamos. Em questões urbanísticas é muito ruim, tá? Para a população, porém, em questões, digamos, é, para o vendedor, para quem está fazendo loteamento, é muito bom porque você tem um aproveitamento maior do espaço, você consegue fazer mais lotes, você consegue lotes até maiores e consegue, né, vender mais lotes e assim lucrar mais com isso. Outra questão, a gente falei para vocês que a gente tinha o cimento. Então, em Roma, eles começam a trazer o quê? Os banhos romanos, né? Para a cidade, eles conseguem trazer muita questão já de infraestrutura urbana, né? Trazer água para o centro. Então, também tinha falado aqui nessa foto, por exemplo, né? Uma ponte, um aqueduto, a gente consegue, né? Trazer a água das colinas. Eles traziam água, por exemplo, tipo, de a mais de 80 quilômetros, sabe? Com isso, tipo, fazendo esses caminhos. Então, através dos aquedutos, eles venciam nessas barreiras e traziam água até os centros da cidade. Aqui a gente tem a presença do arco, mais uma vez, né, dessa estrutura que se mantinha, né, sem cair, essa construção plástica. E mais uma coisa que a gente também pode destacar da Roma Antiga, paisagismo. Essa Vila de Adriano, aqui em Roma também, ela foi muito forte, muito presente. Foi uma das primeiras manifestações paisagísticas tipo, maravilhosas que a gente pode dizer. Então, ela apareceu trazendo essa inovação da questão das esculturas, ela trouxe o arco também, né? Mais uma vez, a gente pode notar a presença do arco. Essa questão da água refletindo, né, nessa interação, digamos, como um espelho d'água refletindo toda essa questão da paisagem, essa questão paisagística.
o verde sempre em harmonia com essas coisas, né? Tudo pensado. Essa Vila do Adriano, por exemplo, ela tinha 4 quilômetros de extensão. Então, tipo, ao longo desses 4 quilômetros, a gente encontrava locais de banho, essas fontes que a gente encontra até hoje. As estátuas, a gente pode dizer que também se encontra hoje em alguns lugares, né? A gente tem essa influência ainda de alguns, não um estilo, mas de alguns objetos, né? Algumas formas de construir o paisagismo desde a Roma. Então, a gente pode notar nessa presença na contemporaneidade. Por exemplo, o Getty Center, né, que é em Los Angeles, ele é um projeto baseado nessa Vila do Adriano, então a gente pode notar essa presença, por exemplo, do paisagismo estendido em si, um paisagismo muito, muito extenso. A gente tem esses caminhos, né, o verde, tudo criado. Vamos pensar, por exemplo, no que eu falei dos 4 quilômetros, né, de extensão voltados para paisagismo, fonte, isso e aquilo. Então, no meio já do Getty Center, a gente tem, por exemplo, a fonte, né? Depois toda a questão voltada em si, né? Sempre pensada em relação ao paisagismo, sempre pensada em relação ao bem-estar humano e tudo mais. Ele é um projeto recente, né? Por exemplo, do século XX, 1984. E aí a gente pega um edifício, por exemplo, utiliza um palácio imperial, que a gente pegou, por exemplo, do início, né? De tudo, 118, por exemplo, depois de Cristo. É muito, né? Um edifício muito antigo para a gente usar como referência hoje. Ou seja, a gente vê a importância dessa questão na construção do paisagismo, né? Durante o Império Romano, do quanto ela influenciou e o quanto isso é importante. Aqui a gente fala sobre o imperador romano, que foi um imperador que auxiliou muito na construção dessa arquitetura romana. Né? Ele era um soldado, ele era um soldado muito bem financeiramente e imperador, né? Do Império Romano, da Roma antiga. Então ele tinha uma grande força na construção dessa arquitetura também. E o que ele conseguiu fazer? Além dos aquedutos, ele conseguiu, né, a dissolução dessas pontes, né, desses arcos que sustentavam essas pontes, a evolução dessa construção plástica, né, na estrutura também. E mais uma coisa que o imperador Trajano fez, né, de grande, grande, grande importância mesmo, foi o surgimento dessa monumentalidade. A gente começou, então, a criar esses monumentos como celebração, né? Por exemplo, como comemoração de guerras, batalhas e tudo mais, ele ia lá e fazia um monumento, né? Hoje a gente tem muita presença disso também em associações, por exemplo, como Lions, Rotary, Clube, essa questão da monumentalidade. A gente entra na cidade, vê que tem um monumento lá marcando que tem a presença de um órgão deste na cidade, alguma coisa assim. Ou quando a gente funda uma praça, vai lá, tem um monumento de fundação da praça, porque foi uma conquista da comunidade, etc. Então, esse imperador Trajano, ele fez isso, ele inventou essa questão da monumentalidade no período da Roma, que a gente tem até hoje. Essa coluna de Trajano, como eu tinha falado para vocês, ela foi, né, fundada especificamente em 112 anos depois de Cristo, com o intuito de comemorar uma batalha. Então eles venceram a batalha, ele foi lá e fez um monumento para comemorar isso, para que sempre fosse lembrado. E ele utilizou o quê? Questões históricas também para fazer isso. Por dentro, a gente tinha uma escada em espiral que levava até o topo, que era um mirante, né? Que lá em cima tinha uma estátua do imperador Trajano, que depois foi trocada por uma santidade, mas esse era o intuito de comemoração, de não esquecer que tínhamos vencido aquela batalha, né? Era uma obra breve de comemoração. Em volta, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas ao redor desse monumento, por exemplo, a superfície deles, você vê que ela tem digamos, tipo imperfeições, sabe? Tipo, ela tem uma volumetria diferente, não é algo tipo, né, liso. Então, o que era isso? Era tanto em desenho, tá, quanto em escrita, até o topo, ele tinha contado a história de como tinha se vencido essa batalha. Então, tem toda uma questão histórica por trás desse movimento também. Esse era um meio deles manterem a população feliz. Não só com isso, mas também com esses arcos, tipo, por exemplo, esses arcos
que eles criavam como monumentalidade, que também tinham, tipo, locais de banho, isso e aquilo. Eles começaram a trazer, tipo, pouquinhas coisas para essa população, alimentando eles na política do pão e circo. Ou seja, eles davam o quê? Davam festa, davam evento, davam monumentos, davam coisas que eles achavam que eram grandes, tipo, porque até então, né, eram inovações, e a população se bastava com isso, e por trás eles alimentavam uma política que eles faziam o que eles quisessem com a população, eles dominavam o que eles queriam, porque a população até então não entendia sobre política, eles não tinham essa, né, esse culto político, eles não tinham esse conhecimento, esse saber do que o imperador deveria fazer, qual que era as obrigações dele, né? Para eles não, tipo, eles, né, davam alguma coisinha ali, eles estavam felizes, outra aqui, então eles eram muito alimentados nessa política do pão e circo. Mais uma vez a gente vê a presença dessa arquitetura monumental, né, desse arco do Séptimo Severo em Roma. Ele também foi um local de comemoração de batalhas, né, as pessoas se encontravam ali e tudo mais. A coluna aparece aqui mais uma vez, né, de influência que a gente consegue destacar, a presença do arco em si, né, desde a influência grega e agora presente na Roma com mais dois estilos de arcos diferentes. E essa arquitetura monumental, como eu tinha falado para vocês, ela influenciou diversas outras obras monumentais, né? Por exemplo, o Arco do Triunfo em Paris e o Arco de Mármore também em Londres. De materialidade diferente. Nossa, agora eu tinha notado que Londres está escrito com M, então peço desculpas, né? Sei que é com N, mas na hora de escrever devo ter, né? Com tanta coisa para fazer, devo ter escrito errado. Mas, enfim, essa disseminação da arquitetura monumental, então, ela começa em Roma e influenciou diversas outras arquiteturas, populações, culturas. E também uma outra maravilha que a gente pode destacar desses períodos, que eram esses espaços de socialização, né? Além do panteão, por exemplo, desses locais de encontro religioso, a gente pode falar do Terma de Caracalla, que era um local, assim, monumental, maravilhosamente perfeito para esses espaços de lazer. O que é esse termo? A diferença de um termo para um parque aquático, digamos assim, que o termo tinha água aquecida, então era uma questão mais ritualística, sabe? De você ir lá e, digamos, é um local de relaxamento, socialização, né? Era mais uma coisa assim. Não era só ir lá e tomar um banho, refrescar como um parque aquático, etc. Não, era uma questão mais, né, ligada a um culto, digamos assim, da população. E essa monumentalidade, então, acontecia, né, esse termo, ele acontecia graças a essa técnica também de conseguir esses banhos quentes, né? O banho chegou na Roma, eles se importavam muito com essa questão de limpeza e tudo mais. Então, a gente tinha esses banhos públicos, né, que era o que eu falei, que às vezes acontecia até nos centros da cidade, e também tinha essas questões dos espaços de banho, que era voltado, tipo, o termo de Caracalla. As pessoas se encontravam nesse lugar, no espaço de socialização, tomar banho, de limpeza e tudo mais, de limpeza espiritual também. Então, essas pessoas se encontravam ali, e esse banho era graças a, por exemplo, uma técnica que eu tinha comentado com vocês. Embaixo tínhamos a piscina, né, o local de banho, digamos aqui. Abaixo da piscina, a gente tinha uma abertura, né, um buraco, né, sustentado também por paredes, por madeira, né. Graças a isso, essas piscinas elas não rompiam, não caíam. E ali naquele buraco era utilizado o quê? Como um lugar de queima, né? Eles colocavam madeira, ateavam fogo, e esses espaços esquentavam então a água de cima. A água não estava muito gelada, por exemplo. O que eles faziam? Colocavam mais madeira. Esse era o meio de controlar a temperatura dessas águas termais. E aí também na Roma Antiga a gente tem a chegada né, no final da Roma Antiga do cristianismo. Né? Chegamos à parte de basílicas, de construção, essa construção baseada nesses espaços cristãos, que também era um espaço de socialização. Né? A Basílica do Constantino é um espaço muito conhecido, né? Muito famoso também durante esse período romano, em relação a essa chegada da arquitetura cristã também, que posteriormente a gente vai ver que virou a arquitetura bizantina. Né? Nas próximas aulas a gente vai discutir sobre isso. E o que eram essas basílicas, tá? Ali funcionavam, tipo, várias e várias e várias coisas. Ali a gente tinha júri, ali a gente tinha exposição, ali a gente era um ponto de encontro, de reunião.
sabe? Tinha-se de tudo ali. Aquilo ali era tipo, praticamente um centro multiuso, não só além de disseminação da própria religião, da própria cultura cristã, mas era um ponto de socialização também. E, mais uma vez, né, essa basílica aparece com referências desde a Grécia até várias características romanas, as abóbadas, né, que seriam essas decorações, não decorações, mas essa estética do teto, da cobertura, ela não é simplesmente, né, uma cobertura plana, fechada, a gente tem essas profundidades, esse trabalho todo em teto, por uma questão decorativista também. Temos o arco, né, presente nas janelas. E aqui na Roma Antiga a gente tem uma coisa muito importante que a gente pode destacar, que já tem uma evolução das colunas. É que a gente não vê, né, na Basílica, e talvez a gente vá entrar nisso, a gente não tem mais a presença da coluna aparente. A coluna, ela aparece simplesmente, né, já composta dentro das paredes, não aparece mais exposta, não aparece mais explícita, e ela funciona ainda como uma sustentação, mas internamente dentro das paredes. E aí a gente consegue o quê? Um vão gigantesco livre, né? Tem um arco também, a presença desse arco gigante no meio do edifício, e a gente consegue então espaços maiores, mais livres. O que mais que a gente pode destacar? Em relação às cúpulas também, né? A cúpula presente nesses outros espaços, né? Com essas aberturas, essa semi-cúpula. Enfim, acho que é o que dá para destacar, né? A gente consegue perceber essa diferença nesses edifícios, essa evolução desde a Grécia até então. E eu acredito que seja isso, esse é o nosso último slide. Essas são as pontuações que eu faço para vocês. Peço para que vocês resolvam o exercício é ótimo, né? Peço para que vocês resolvam o exercício que eu fiz para vocês. Me encaminhem por onde vocês acharem melhor, e-mail, WhatsApp, por onde for. Apenas peço para que me avisem quando me enviarem, tipo, e por onde enviaram, porque assim eu consigo ter um controle maior das coisas, para não ter depois de eu falar, eu não recebi tal atividade. Tudo bem que eu posso procurar depois, mas acho que é mais fácil assim, porque eu já me organizo para tudo numa pasta. Ou se vocês por si também quiserem decidir enviar tudo para um lugar só, por mim tá ótimo, só acho que não seria bom enviar no grupo, porque aí vocês também vão entregar muita atividade um para o outro e tudo mais. Então, o primeiro que fizer vai passar atividade para o outro, e assim também a gente não vai ser um exercício de síntese, pode acontecer que seja um exercício de cópia e tudo mais. Então, peço meio que para me enviar no particular, ou que seja no WhatsApp, ou no meu próprio e-mail. Então, fico à disposição o tempo inteiro. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Na semana que vem eu volto, se Deus quiser, com aula nova. Com conteúdo novo, e a gente fala sobre outras e outras e outras coisas, tudo que aparecer. E acho que é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não sei se essa aula ficou melhor que a de ontem, acredito que a de ontem eu estava, né, ainda me acostumando e me adaptando às coisas, mas espero que tenham gostado. É a primeira vez que eu uso a plataforma, ainda não tenho experiência nisso, mas está sendo super bacana esse processo de aprendizagem também, de experiência. Qualquer coisa, estou à dúvida o tempo inteiro, estou disponível para dúvida o tempo inteiro, é só me mandar mensagem, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, tá bom? Para tudo, estou aqui para o que vocês precisarem. Boa tarde, ou agora já vai ser boa noite, então desejo uma boa semana para vocês. Vocês aproveitem muito esse tempo para estudar e que tudo dê certo. E, enfim, obrigado, viu?